Olá, irmãos e irmãs, família amada, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um novo programa Viver em Família. Estamos aqui para falarmos hoje sobre uma nova pastoral na igreja, mas para tratar de uma velha situação, não vamos chegar a falar em um velho problema. Mas vamos antes fazer a nossa oração, pedirmos as luzes do Espírito Santo a nos iluminar, a nos orientar, nos guiar para bem compreendermos aquilo que nós vamos refletir hoje, que nós vamos debater, e que possa ser muito útil para você, irmão, irmã, família amada, família querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Vamos a um trechinho da Sagrada Escritura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia, a nossa perfeição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como a gente anunciou ao iniciar o programa, nós hoje vamos falar sobre uma pastoral nova na igreja, e a pastoral pré-judiciária. Nós convidamos um casal que tem participado desta pastoral, se preparado dentro de uma formação diocesana da Diocese de São José dos Pinhais, para ser agente desta pastoral, junto com outros também, é claro, a fim de ajudar pessoas. É isso que fazem as pastorais na igreja. Para isso nós vamos convidar aqui para conversar conosco, então, a Vanderly e o Ricardo, casal da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vindo, Ricardo. Fiquem à vontade, pode. Ricardo e Vanderly. Como a gente anunciou no começo, uma nova pastoral, tratar de velhos problemas dentro da igreja. Fiquem à vontade, né, para dizer o que é essa pastoral, qual é a sua linha de atuação, como devem agir os seus agentes, né? Qual é o trabalho da igreja através desta pastoral. Boa noite, Tamar, tudo bem? Então, essa é uma pastoral que tem a sua concretização ainda no futuro. É uma pastoral que está ainda em formação. Tá? O que vem a ser ela? Qual é o seu objetivo? Né? Agilizar, facilitar, né, o acesso às pessoas ao tribunal eclesiástico.
A nossa diocese ele contém uma câmara eclesiástica onde se trata desses processos de casamento. Esses processos da nossa diocese é encaminhado para a Cúria de Curitiba, onde lá existe o Tribunal Eclesiástico. Com essa demanda, acaba se tornando muito demorado o processo. Então, o que nos pede a diocese? Que nós estejamos preparados para estar acolhendo na paróquia esses casais, conversando com os casais, vendo a necessidade de cada um, vendo o que está afligindo cada um e, se for o caso, encaminhar para a Câmara Eclesiástica da nossa diocese. Você falou de alguns casais, né? Que casais? E já que você falou em tribunal eclesiástico, seria só aquilo a que a pastoral se dispõe, ou melhor, a pastoral se dispõe ou se predispõe a uma coisa só, ou pode ser o contrário também, a reversão da situação? Bem, então o objetivo, né, então, é facilitar o acesso. Esse facilitar o acesso se dá através de um encontro, ou seja, de uma conversa. As pessoas que se sentirem necessidade, vêm, né, e vão nos procurar futuramente. Então, nessa conversa, pode ser, né, através do aconselhamento, né, eles reverterem esse processo, sem dúvida alguma. O objetivo da pastoral pré-judiciária, o nome já diz, nós estaremos conversando com os casais de segunda união para que eles estejam vendo como fazer o seu processo chegar até a Câmara Eclesiástica. Durante essa conversa, durante esse processo, nós vamos estar vendo o que aflige o casal, o que há por trás desse relacionamento que não deu certo, o que aconteceu com a família. E quando você está conversando com a família nesse sentido, você acaba trazendo novos olhares, novos horizontes. Então, nem sempre o casal que chega na paróquia procurando uma orientação para ir à Câmara Eclesiástica, ele vai estar atendendo a um pedido de revisão da sua situação ou de estar se integrando na comunidade, na nossa paróquia. Isto significa que um casal, às vezes, ou melhor, não necessariamente um casal em segunda união, mas poderia ser um casal que esteja em vias de separação, procurar essa pastoral, ela poderia ser um apoio também, poderia ser uma ajuda? Sim. Poderia. Há outras pastorais que, se a igreja estiver integrada, a igreja está integrada, né, pode auxiliar também a esse casal. A igreja tem que estar aberta. Uma vez o casal vindo até essa pastoral que irá se formar, com certeza, se por acaso vem os dois, é a oportunidade que da igreja tem de fazer com que esse sacramento amadureça na vida do casal. Qual é o campo de atuação da pastoral e como deve ser essa atuação? Vocês já chegaram a falar alguma coisa em cima disto. Eu gostaria que vocês esmiuçassem um pouquinho mais esses objetivos, esse campo de atuação, esse trabalho da pastoral, a fim de que quem esteja nos acompanhando possa, de repente, dizer, poxa, eu estou precisando disso. Casais em segunda união, certamente muitos estão em se perguntando agora, parece que estão falando alguma coisa para mim, mas o quê? O que isso me interessa agora? Como o próprio nome da pastoral diz, é a pastoral pré-judiciária. Então, o objetivo da pastoral é estar conversando com esses casais de segunda união, para estar aconselhando, para estar vendo a possibilidade ou não de estar levando um processo na Câmara da Diocese Eclesiástica da Diocese, como eu lhe falei.
Quando a gente percebe que a conversa ali entre o casal é um problema mais de relação familiar, de relação entre o casal, cabe à pastoral pré-judiciária estar encaminhando, como o Ricardo falou, a outras pastorais que têm como objetivo estar caminhando junto com esse casal, aconselhando. O objetivo da pastoral pré-judiciária é encaminhar para os processos. Mas isso também cabe a nós ter esse olhar, esse cuidado, esse carinho de pegar, quando necessário, e encaminhar esses casais para as pastorais, como o Movimento de Irmãos, como a Pastoral Familiar e outras pastorais da paróquia que vai poder acolhê-los melhor. É um esclarecimento da verdade, entende? Como que a gente pode dizer? Se a pessoa sente que o seu sacramento pode ou não ser válido, né? Ela pode procurar um esclarecimento. Tá? A pastoral pré-judiciária é justamente isso, facilitar, né, o esclarecimento da verdade, para que realmente se torne a viver esse sacramento do matrimônio. Qual é a idealização, ou da onde surgiu essa ideia de pastoral pré-judiciária? Onde surgiu? Nos livros que a gente estudou, né, uma frase, eu acho que do Papa Francisco, não tenho certeza se é do Francisco, se é do Bento XVI, tá? Ele diz bem assim: não há justiça quando a justiça é tardia. É o Papa Francisco, né? Não há justiça. O que quer dizer isso? Tem muitos casais que estão em segunda união ou outras situações que eles ficam se amargurando durante muito tempo, às vezes muitos anos, esperando uma resposta da igreja. Essa pastoral é no intuito de agilizar esse processo, porque a demanda é uma demanda grande. E às vezes os processos demoram demais. E com isso a justiça é lenta. E onde a justiça é lenta, não há justiça. Nós temos que tirar esse peso das pessoas para que as pessoas possam viver dignamente a sua situação. Essa pastoral veio em resposta ao pedido que o Papa Francisco nos faz através do Amor Letícia, a estar tendo um olhar mais misericordioso, mais amoroso com essas famílias. Não significa que a partir do Amores Letícia agora nós vamos estar fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse para que eu possa ou não estar validando ou invalidando. Um sacramento não se invalida. O sacramento, ele é para sempre. O que a pastoral vai estar olhando é se há motivo para que o que levou o casal ao casamento não seja válido, não o sacramento. Bom, já que você colocou a situação, então, isso quer dizer, o sacramento ele é válido por si. Né, o que pode se deduzir também é se de fato houve esse sacramento ou não. Perfeito. Aí dentro de termos jurídicos, dentro daquilo que a gente vem preparando, a pastoral pré-judiciária, significa a essas pessoas que querem montar um processo e buscar a Câmara Eclesiástica, o Tribunal Eclesiástico da Diocese, significa que elas querem estudar o seu casamento, que foi desfeito, ou que não houve, para analisar se foi um casamento válido ou inválido. Ou seja, nulidade ou reconhecimento de nulidade ou anulação de casamento, né? Ou seja, existe anulação de casamento? Qual é a diferença entre nulidade e anulação de casamento? Todo sacramento, né, não pode ser nulo. Tá? Quando existiu um sacramento, eis a questão. Quando existiu o sacramento? Quando existiu o sacramento do matrimônio, é um tesouro da igreja. E esse tesouro da igreja, a igreja defende. Defende com unhas e dentes. Né? Defende, ela ampara. Tá? O que essa pastoral vai ajudar é no sentido de, houve o sacramento? Se não houve o sacramento... Vamos segurar nessa pergunta, houve o sacramento? Vamos fazer um intervalo
E aí nós voltamos com o Ricardo continuando a partir da pergunta que ele mesmo fez, quanto ter havido ou não o sacramento do matrimônio. Olá pessoal, eu sou a Fabiane do Renan. Eu sou o Renan da Fabiane. E nós fazemos parte do movimento de irmãos aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E estamos aqui em nome do movimento para fazer um convite a todos vocês, em especial às mães de nossa paróquia. No dia 12 de maio será promovido um jantar em comemoração ao Dia das Mães, a partir das 20 horas no Salão Paroquial. Tragam suas mães, vamos passar esse dia especial em família e em comunidade. Os convites podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com algum membro do Movimento de Irmãos. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$10, adultos R$20. Venham conosco comemorar e traga sua mãe. É uma ótima oportunidade de homenageá-la a todas elas. Queridos irmãos e irmãs, família amada, estamos de volta para continuar aquele gostoso bate-papo que nós estávamos tendo com o casal da Pastoral Pré-Judiciária, Ricardo e Vanderly. Ricardo, você terminou o bloco anterior falando sobre o sacramento do matrimônio. Houve, de fato? Continue o seu raciocínio, a sua explicação sobre ter havido ou não o sacramento para um casal. Para ter existido o casamento, o sacramento, é necessário eu querer, eu assumir livremente. Tá? Eu não posso ter sido coibido ou acontecido qualquer razão. Eu tenho que estar totalmente livre, estando com consentimento, sabendo das minhas responsabilidades e das consequências futuras. Dando realmente o meu sim a esta nova união. Tá? Caso algumas coisas alguns pré-requisitos que não forem satisfeitos, através de estudos, através de entrevistas, pode ser anulado. Ou seja, o sacramento não existiu. Eu tenho que procurar, assim como outros sacramentos. Né? O sacramento só é válido quando tem uma parte de mim, todo eu, não é uma parte, todo eu quer que isso aconteça. É todo o meu ser estando ligado a esse sacramento. O sacramento, ele é uma união sobrenatural de um casal, onde o casal com Deus compactua numa união de amor, diferente de uma união civil, que a união civil é um contrato. Se das partes não cumpriu aquele contrato, vai lá e desfaz esse contrato. O sacramento do matrimônio é um elo de amor, é um elo de ligação, é uma situação mística que acontece entre esposo, esposa e Deus. Se o casal foi até a igreja e procurou o sacramento do matrimônio, ele jamais será nulo. Agora, se o casal foi lá procurando apenas um evento social, houve-se um casamento, não um sacramento. Ainda sobre a pastoral pré-judiciária, antes da gente, eu acho até que não daria para a gente aprofundar muito dentro dessa situação quanto à validade ou não, porque aí envolve uma série de fatores, né? Sim, mesmo porque, né, esse grupo de pessoas aqui da paróquia, né, começou junto com a diocese, começou esse estudo ano passado. E esse estudo ainda vai prosseguir durante todo este ano de preparação. Então, nós iremos receber mais formação para estar melhor preparados para atender as pessoas que vão nos procurar. Vocês falaram antes, em relação até a última palavra que você falou mesmo, casais a nos procurar. A pastoral já pode atender pessoas que de repente estão em segunda união e desconfiam que o seu primeiro casamento foi nulo, já pode procurar a pastoral pré-judiciária para iniciar um processo de reconhecimento de nulidade? Olha, ainda não. Por quê? Porque nós estamos em formação. Essa pastoral, então, é uma pastoral futura e que possivelmente, né, em nossas dioceses, em nossa paróquia,
irá se concretizar. Os agentes estão em formação. Às vezes, a orientação ou a condução que a gente pode dar à pessoa ou ao processo não pode estar certa. Então, é preferível a gente receber toda a formação, toda a orientação, para assim desempenhar um papel melhor. Essa pastoral, ela vai ter os seus agentes. Aliás, falando sobre os agentes, qual é a linha de ação desses agentes, as características desses agentes? Esses agentes darão já alguma esperança para um casal, para uma pessoa que venha procurar a pastoral a fim de abrir um processo? O objetivo, então, vai ser feita uma entrevista. Nessa entrevista, a gente vai ficar muito na imparcialidade. Eu não posso dizer nem sim, nem não. O casal ou a pessoa vem com muita esperança, né, para resolver um problema em sua vida. O que a gente vai fazer é acolher, fazer todos os primeiros encaminhamentos, ouvir e encaminhar ao tribunal, à Câmara Eclesiástica. Tá? O veredito ou o julgamento, isso não nos cabe. Eu acho que ficaria muito difícil a gente dar esperanças ou tirar as esperanças. Isso não nos cabe. Tá? Isso cabe daí ao tribunal. Nós vamos fazer todo o processo para que o processo fique mais ágil, para que as pessoas não tenham que esperar tanto tempo para obter uma resposta. Vocês têm noção, eu acho que talvez vocês tiverem noção exata de custos de um processo de reconhecimento de nulidade de um casamento, como era, quanto é hoje, e neste aspecto também, como que era esse processo antes? A Vanderly falou no início, né, sobre, antes a gente abrir aqui, ia para Curitiba, mas certamente também não ficava só em Curitiba, dependendo, ele é como um processo civil também, por exemplo, onde há recursos, ou havia recursos, né? Diante dessa simplificação, ele fica mais na nossa diocese. Isto diminui os custos, às vezes as pessoas tinham medo de mexer com isso porque achavam que tinha um custo muito elevado. Essa questão é muito relativa, porque como na igreja, nós olhamos a situação do casal. Se chega um processo lá na Câmara Eclesiástica, onde o casal não tem condições de arcar com os custos jurídicos do processo, não é cobrado. Isso não era e não é, porque ainda nós não temos uma nova formação. Como é feito o processo, continua da mesma forma. Né? Ele é demorado porque ele passa por instâncias, como num processo civil. A pastoral pré-judiciária vem para tentar encurtar esse tempo de espera do processo. Nós vamos fazer uma primeira triagem nas paróquias, quando a pastoral estiver ativa, e estar encaminhando o processo para a Câmara. Isso vai encurtar o tempo. É o que o Papa Francisco nos pede na exortação Amor Letícia, que seja feito mais rápido, mais acessível a quem procura. Se não me engano, era de 6 a 9 salários mínimos, né? Como vai ficar, tudo está em estudo ainda, mas volto a retificar. Se um casal que entra com esse processo não tem condições, a igreja vai analisar e vai fazer um custo menor, ou até mesmo, como já aconteceu, sem custo. Por isso que todo o processo, muito além do processo que vai para a área civil ou para a área jurídica, ele tem que ser olhado caso por caso. Nós não conseguimos dizer para você, diácono, que todos os processos correm da mesma forma, porque todos os processos são olhados com um olhar diferente, porque cada casal é cada acontecimento na vida deles foi único e diferente. Antigamente eu acho que a gente nem tinha conhecimento disso praticamente, né? Era falado muito pouco, né? Aí, numa viagem, aí, o Papa Francisco falando sobre casais em segunda união, ele
ter um percentual altíssimo lá em relação ao número de casais que tivessem casado na igreja, mas que provavelmente não teria sido um casamento válido. Esse trabalho da pastoral pré-judiciária se estendendo pelo Brasil, se estendendo por toda a igreja, ele poderá esclarecer muitos outros casais. Isso não vai causar um avalanche de processos e de repente o processo também ficar lento por ter que aguardar a fila daí? A gente acredita que não. Tá? O nosso intuito não é dizer para as pessoas venham procurar, venham saber se é válido ou não é válido, se é nulo ou não. Tá? Realmente para as pessoas que têm isso no seu íntimo e que estão numa situação que assim exige. Tá? Como vai ser futuramente, o que isso vai gerar, isso a gente vai descobrir, vamos construir e viver juntos. Você citou a Amoris Laetitia, Vanderly. O que o Papa fala nessa exortação, assim, resumidamente, em poucas palavras, qual era o objetivo dele ao criar, ou a partir do que essa exortação foi escrita, foi elaborada, e qual era o objetivo do Papa com ela? Como tudo na nossa igreja, é uma exortação belíssima, que tem que ser estudada, que tem que ser conhecida para ser entendida. Amoris Laetitia é um pedido que Papa Francisco nos traz para que deixamos de ser uma pastoral de acolhida para sermos uma pastoral de procura. Ou seja, sairmos ao encontro do nosso irmão. A preocupação da pastoral pré-judiciária não é ficar vendo se casamento, somente se casamento é válido ou não como sacramento, mas sim estar acolhendo essas famílias, independente de primeira ou de segunda união, para o berço da igreja, para o seio da igreja, dizendo o quanto ela é amada, o quanto ela é querida por Deus. Porque muitas vezes as pessoas, por um momento falho, por um momento de fraqueza, ou por um momento de incerteza, acaba se afastando da igreja e ela mesma se punindo. Amoris Laetitia nos traz esse amor misericordioso do Pai, que traz para dentro da sua família, igreja, esses casais que estão afastados, por terem uma dificuldade na vida, um relacionamento que não deu certo, e se afastou, não só do casamento, mas da igreja também. Porque às vezes as pessoas mesmo, os casais, eles achavam ou acham, né, que porque estão em segunda união simplesmente estão excluídos. Não, eles não devem se sentir assim. E a igreja não deve demonstrar isso também. A igreja é uma igreja que acolhe a todos. Deus nos acolhe. Quem Deus rejeita? Deus acolhe a todos os pecadores. Todos nós somos pecadores. Tá? Então, esse é o que a igreja está pedindo através, né, do Amoris Laetitia. Né? Que bela exortação, igualmente que a Wanda falou. Né? Essas pessoas que estão numa situação irregular, elas não podem e não devem se sentir excluídas. Elas devem ser integradas na comunidade, respeitando a sua situação de vida. Tá? O Amoris Laetitia ele vai muito mais. Convido a todos, né, que se tiverem a oportunidade, que leiam, que reflitam em suas pastorais, em seus movimentos. É um livro que não é para ser lido rapidamente, é para ser estudado, debatido em grupo. Porque aqui fala muito, não somente fala para os casais, né, o capítulo 4, que capítulo bonito, fala justamente da leitura que você acabou de ler no início desse programa, né, de como os casais devem se comportar, da amabilidade que o casal tem que ter, a situação do perdão, né, da paciência, do convívio, dos filhos. Fala aqui da pastoral, que as pastorais, que a comunidade pode e deve
preparar os jovens para o matrimônio, através do acompanhamento, né, do namoro, do noivado. Fala de acompanhar depois do casamento. Fala aqui da importância que tem a oração na família. Que coisa linda. Legal, gente. Já vou abrir o convite para vocês estarem aqui com a gente no próximo programa, para nós continuarmos esse bate-papo, essa conversa, talvez até falando um pouco mais sobre a Amores Letícia e também sobre a pastoral pré-judiciária. Queridos irmãos, querida família, peço que você compartilhe este programa, que você divulgue, seja você também um evangelizador, uma evangelizadora, sem precisar pegar a sua Bíblia e botar embaixo do braço, sair batendo de porta em porta, mas os meios de comunicação hoje, a mídia do modo geral, ela facilita muito isso. Compartilhe esse programa pelo Facebook, pelo YouTube, WhatsApp. Leve isto a outras pessoas para que outros fiquem sabendo e sendo evangelizados e busquem o amor da igreja como solução para os seus problemas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.